Mas quero convidar, desde já, o pastor Alex, vai estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Homem que Deus tem levantado, e eu agradeço a Deus pela vida do pastor Alex, pelo zelo que ele tem pela palavra de Deus, e também pelo cuidado que ele tem pela minha vida, intercedendo por minha vida. Né? Não esqueça que na noite em que, tarde e noite, que eu estive fazendo a minha primeira cirurgia, que foram quase 7 horas de cirurgia, Deus levantou um exército de pessoas para orarem por minha vida. E eu louvo a Deus que uma dessas pessoas foi o pastor Alex. E depois eu pude ver, pastor Alex, o doutor, cirurgião de cabeça e pescoço e oncologista, dizendo, tinha algo tão diferente na sala da cirurgia. Ele disse, foi tudo mais leve, é tão diferente fazer uma cirurgia com pessoas de fé como você. Eu disse, pois é, estava coberto de oração. E Jesus Cristo estava ali no centro cirúrgico, para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe e recompense por lembrar de nós em suas orações. Eu desejo saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estou feliz e honrado por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar convosco as coisas que Deus, as bênçãos que Deus tem operado em nossas vidas. Para nós é sempre uma honra, uma alegria quando estamos aqui, até porque nós revemos muitos amigos, muitos irmãos a quem nós aprendemos a amar. E para nós sempre é uma alegria. Estava aqui vendo a conversa sobre a compra da casa, aqui vizinho, e eu estava me lembrando de uma coisa que Deus colocou no meu coração. A fé faz a gente ficar atrevido, viu? A fé é o resultado das coisas que não se veem, né? E a prova das que se esperam. Então, a gente acaba ficando atrevido e fazendo, muitas vezes, o que parece que não deve, mas deve, não é? Deus levanta as coisas que parece que não são para confundir as coisas que parece que são. É assim que Deus faz. E é para a obra de Deus, e é uma grande bênção, e com certeza Deus vai honrar como tem honrado. Eu estava ali assentado, pedindo a Deus que, vendo tanta gente, né, a gente fica assim um pouco, apesar de já tantos anos utilizar esse instrumento aqui, mas a gente vê muita gente e a gente acaba sentindo um pouco o peso da responsabilidade, não é? Principalmente porque eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui para falar de alguém maior do que eu, que pode abençoar a sua família, não é? Eu estava ali pedindo a Deus a direção, porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem necessidades, não é? E Deus acaba suprindo as nossas necessidades pela palavra, não é? A mesma palavra supre inúmeras necessidades de maneira diversa, porque a palavra de Deus é multiforme, não é? E aí eu olhava para aqueles bonequinhos ali abraçados, e eu vi aquele texto, Gênesis, capítulo 12, não é? E é tão apropriado a gente aprender a dirigir a nossa família com Abraão. Porque Abraão cometeu uma porção de erro, e Abraão vai servir para a gente evitar de cometer os erros que ele cometeu, para não sofrer como ele sofreu. E Abraão era um exemplo de fé para nós. E isso deve servir para que a gente possa imitar a fé, a fidelidade, o amor a Deus que Abraão tinha, para que nós possamos também ser abençoados como Abraão foi. E por isso a Bíblia ela narra os erros de Abraão, para nós evitarmos e evitar que a nossa família padeça como a família de Abraão padeceu, muitas vezes, por causa de erros que ele cometeu. E também para nós imitarmos a sua fé, para que a gente receba também as bênçãos de Abraão. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada naquele texto, Gênesis capítulo 12. Eu gostaria de ler os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Senhor, pela tua palavra bendita. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja reunida. Eu te peço, Senhor, perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, pelos meus deslizes, pela minha covardia, pelo meu engano. Para que tu possa agora, Pai, nos encher da tua graça, falando conosco. Edifica o teu povo, Senhor, fala com o teu povo pela tua palavra. Não permite, Senhor, que eu venha falar, mas que teu Espírito Santo venha instruir a tua igreja. Porque nós não necessitamos ouvir a voz do homem, mas nós precisamos ouvir a tua voz que nos consola, que nos conforta e que nos exorta. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não só a família de Abraão, mas Deus tem o desejo de abençoar todas as famílias. Como Deus disse a Abraão, eu te abençoarei. Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E através de nós, Deus fará benditas as demais famílias da terra. Porque Abraão já morreu, mas o Deus de Abraão ainda está vivo. E ele continua fazendo, ele continua chamando e ainda é desejo de Deus abençoar. Mas existe um imperativo de Deus para a nossa família, irmãos. Antes de Deus dizer a Abraão que iria abençoá-lo, que iria multiplicar sua descendência, Deus deu uma ordem tão curta a ele. E essa ordem ainda ecoa hoje, 4.000 anos depois. A primeira palavra que Deus disse a Abraão, antes de dizer eu te abençoo, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou multiplicar a tua família. O imperativo de Deus para Abraão foi aquele: sai! E quem quiser bênção de Deus, é preciso que obedeça esse imperativo. Sai, tu e a tua família. E aí, quando tu sair de lá e vier para cá, aí eu te abençoo. E esse imperativo ainda ressoa, ainda ecoa nos nossos corações. Nós precisamos nos despojar da Mesopotâmia. Porque a Mesopotâmia ficou no passado e a nossa família precisa viver em Canaã, onde Deus tem promessa. Sai! Quer ser abençoado? Sai! Mas Abraão deveria sair de onde? A ordem de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e te dirige para um lugar que eu te mostrarei. E aí tu vai ser uma bênção. E aí eu vou te abençoar. E aí quem te amaldiçoar, amaldiçoo. E aí quem te abençoar, eu abençoo. E através de ti as famílias da terra serão benditas. Mas sai! Abraão morava na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, numa região que ainda existe hoje, mais ou menos onde está o Iraque, onde está Bagdá. Aliás, Ur dos Caldeus, segundo alguns estudiosos, onde Abraão morava, ficava mais ou menos na confluência de Bagdá, onde está hoje o Iraque. Mas aquela terra, no período de Abraão, era uma terra que tinha caído na impiedade, na maldade, na promiscuidade. A nossa terra hoje caiu na maldade. Não há nenhum lugar nesta terra, neste planeta, onde a promiscuidade não impere. Parece que o diabo dominou o planeta, mas ele não vai dominar as famílias dos fiéis, porque nós temos a verdade. Agora, quem não quiser ser dominado por ele, que obedeça a esse imperativo: sai! Sai do meio deles, povo meu, para que não sejais participantes das suas iniquidades. Abraão precisava abandonar Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus estava contaminada pela idolatria, pela violência, pela maldade, inclusive a descendência de Sem, da qual Abraão fazia parte. Estava tudo perdido. E Abraão obedeceu a Deus. Ele saindo de Ur dos Caldeus, passando por Harã, ele se dirigiu para Canaã com 75 anos de idade. Mas Abraão cometeu um erro que tem muito crente cometendo. E nós precisamos evitar o erro que Abraão cometeu, queridos.
Porque Abraão sofreu por causa desse erro. E Deus mostrou o sofrimento de Abraão para que a gente não caia na mesma cilada. Abraão é um exemplo para nós. Lá em Ur dos Caldeus, irmãos, tinha algo importante para Abraão. Parece que a gente sempre tem algo importante do lado de lá, né? Que a gente não pode soltar. A gente não pode se desvencilhar. É difícil para mim deixar tantas coisas. Quantas vezes eu evitei de ser crente porque eu tinha que abandonar uma porção de coisa. E eu não queria, porque para mim era valioso, era precioso. E como a gente abandona algo que é precioso? Abraão tinha um irmão, esse irmão faleceu e deixou uma criança ainda tenra. E Abraão adotou aquela criança como filho, seu sobrinho. E Abraão praticamente criou aquela criança. E aquela criança estava no coração de Abraão. Aquela criança cresceu, ela estava no coração de Abraão, mas não estava no plano de Deus. Ela fazia parte da Mesopotâmia. Ela não fazia parte do plano de Deus. Mas Abraão não podia deixar. E o que Abraão fez? Abraão saiu do mundo, mas ele levou um pedacinho do mundo com ele. E tem tanto crente fazendo isso, querido. Deus chamou. Deus quer abençoar. E eu preciso sair do mundo. Mas esse pedaço tem que ir comigo, porque é tão importante para mim. E às vezes eu não entendo que isso vai destruir a minha família. Porque aquele pedaço do mundo vai contaminar a minha casa. Vai contaminar o meu relacionamento com os meus filhos. Vai contaminar o meu relacionamento com a minha mulher. Abraão saiu do mundo da Mesopotâmia, mas ele precisava trazer Ló, irmãos. E ele trouxe Ló. Porque não dava para se apartar dele. Mas a ordem de Deus era: sai! Mas ele teve que levar. Quantas coisas a gente trouxe de lá, hein, irmãos? Quer a bênção de Deus? Joga fora na Mesopotâmia aquele que veio da Mesopotâmia. E Deus vai te abençoar em Canaã. E Ló veio com ele. Irmãos, você sabe o que aconteceu quando Abraão chegou em Canaã? Fome. Muita fome. Depois que Abraão colocou os pés em Canaã, não caiu mais uma gota d'água. E Abraão, que tinha a promessa de Deus de ser abençoado, estava sendo amaldiçoado. Ele e a sua mulher, que era toda a sua família. Ele e a sua mulher. E não choveu mais. Ah, por que faltou chuva? Por que faltou a bênção de Deus? Será que não foi por causa daquele pedaço do mundo que veio para dentro da minha casa? Será que eu não preciso jogar fora aquele pedaço do mundo que eu trouxe lá da Mesopotâmia para que eu possa escancarar as portas para a entrada da bênção de Deus? E não choveu mais. Mas só que Abraão não podia soltar Ló, irmãos. Era importante para ele. Parece que a gente, às vezes, a carne fica renitente, não é? E ao invés de Abraão dizer a Ló: vai embora, volta para o teu caminho, escolhe o teu caminho. Sabe o que Abraão fez, queridos? Ele olhou para o Egito. Porque no Egito tinha pão. No Egito chovia. No Egito tinha o rio Nilo caudaloso e com a sua prosperidade. Mas não foi para o Egito que Deus chamou a tua família. Deus chamou a tua família para o deserto. E é no deserto que Deus abençoa a tua família, não é no Egito. É no deserto que Ele vai cobrir a tua casa com a coluna de nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. É no deserto que Ele vai rasgar o mar no meio. É no deserto que Ele vai fazer a pedra vomitar água. É no deserto que Ele vai chover pão do céu. No Egito não tem bênção de Deus. Mas como o Egito tinha prosperidade e ele não podia deixar Ló, ele foi para o Egito. E no Egito, a minha família vai se acabar. Como a família de Abraão se acabou. Era só a mulher. E Faraó levou a mulher dele. Famílias destruídas porque estão indo passear no Egito, queridos. Eu destruo a minha própria casa com as minhas próprias mãos, porque eu vou buscar prosperidade no Egito. E aí eu não entendo que é Deus quem faz, é Deus quem manda, é Deus quem faz prosperar. E a família de Abraão se acabou.
levaram uma velha de 65 anos, mas ela era muito formosa. E Abraão ficou só, com Ló, no Egito. E agora o projeto de Deus se acabou, irmão. Não é porque o homem é infiel que Deus vai ser infiel. Deus permanece fiel. Deus tinha um negócio com Abraão, querido. E Abraão vem por bem ou por mal. Ou ele vem inteiro, ou ele vem só os pedaços. Irmãos, aconteceu isso na minha casa. Eu aceitei a Jesus e de repente começou a se descortinar uma porção de coisa maravilhosa na minha vida. Jesus na minha vida. E aí Deus me batiza no Espírito Santo. E aí Deus me dá o dom da palavra. E aí Deus começa a me encher. E a minha mulher não quer Jesus. Ô irmãos, pense numa luta. Ela não queria Jesus. Foram quase 2 anos. E Deus, o Deus que me chamou, Ele me falou, não te chamei só não, eu te chamei com Sara. Deus não te chamou só, tu tem que ir com Sara. E um dia ela chegou para mim, e ela conjecturando para ver se eu deixava aquele mundo, porque para ela era terrível. Aquelas diversões, o forrozinho que a gente dançava e a caipirinha que a gente tomava, ela vai tomar forró. Vai dançar forró com quem, irmão? E um dia, cheio da autoridade de Deus, eu olhei nos olhos dela. E eu disse, olha, Deus tem um chamado para você. Aí você tem 2 escolhas a fazer. Ou você vem inteira, ou você vem só os pedaços, mas você vem. Porque foi Deus que chamou. Irmãos, ela esbugalhou os olhos desse tamanho. Uma semana depois ela estava chorando nos pés de Jesus. Glória a Deus que ela veio inteira! Mas ninguém escapa de um projeto de Deus. Foi Deus que chamou Abraão. Só que Deus não foi falar com Abraão, não, irmão. Abraão estava afastado de Deus. Crente no Egito é crente afastado de Deus. E Deus não costuma conversar com crente afastado de Deus, não. Deus fala até com jumento. Aí Deus foi falar com quem? Deus foi falar com o faraó. É impressionante. Ele falou com o macumbeiro, mas não falou com o crente. Porque o macumbeiro pertencia ao Egito. O crente não é do Egito, não. Ele estava no lugar errado. E no lugar errado não se ouve a voz de Deus. Aí o Senhor disse a Faraó, devolve a mulher daquele homem, porque ele é profeta, senão eu acabo com a tua vida. O grande e todo-poderoso Faraó, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, a voz que vem do céu. E Faraó, irmãos, fez o que o Egito faz com a gente, se a gente for para lá. Faraó jogou Sara em cima de Abraão e disse, vai embora da minha terra, que tu vai desgraçar a minha vida. Tu vai amaldiçoar minha terra, vai amaldiçoar minha casa. Vai embora. Se tu quiser para tu ir mais ligeiro, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou escravo, eu te dou tudo que tu quiser, mas vai embora. É, irmão, você colocou a sua família diante de Deus, você aceitou a Jesus, você não presta mais para nada, você só presta para ser crente e para estar debaixo da mão do Senhor. Você não presta mais para o Egito. Deixa o Egito no Egito, que Deus tem uma chamada para a tua casa. Abraão cometeu mais erros, e a gente precisa evitar de cometer, queridos. Abraão saiu do Egito, ele trouxe Ló de volta, voltando para Canaã, para o mesmo lugar onde Deus tinha dito que abençoa. Só que ele trouxe uma bagagem desgraçada do Egito, uma tal de Agar. A bicha é tão miserável, a tal da Agar, que é escrava. Inventaram até um provérbio aí no mundo, é só de Agar. É invenção do diabo para destruir tua família. Não deixa H entrar na tua casa, não. Deixa o Espírito Santo reinar no teu lar. Irmãos, se eu falar uma frase aqui para vocês, imediatamente vocês vão se reportar uma coisa. Parece que as coisas
ficam na nossa mente, né? Quando a gente fala uma coisa, a gente liga imediatamente a outra. Se eu disser assim, o Senhor é meu pastor, todo mundo vai se ligar ao Salmo 23, né? Se eu disser assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, todo mundo corre para o Gênesis 1 e 1. Se eu disser no princípio era o verbo, aí a sua mente vem João 1 e 1. Se eu disser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí você corre para o Salmo 91. Aí se eu disser 11 de setembro de 2001, você correu para um lugar, não foi? O irmão aqui veio falar de bênção, está falando de maldição, porque foi uma maldição. Foi uma desgraça, não foi naquele dia? Meu irmão, meu coração ficou desse tamanho, olhando aquilo. Quanta dor. Quantos milhares de famílias foram destruídas debaixo daqueles escombros. A gente precisa localizar um culpado, não é? De quem é a culpa? De toda aquela miséria, de toda aquela maldade, de tanta morte. Meu irmão, não jogue pedra em mim, não. Mas a culpa é de Abraão. Abraão foi responsável por aquelas torres caídas. 4.000 anos depois, o Egito estava amaldiçoando a família de Abraão. Porque o Egito é uma desgraça, não deixa ele entrar na tua casa, não. Que Deus quer encher a tua casa. E não cabe na tua casa Deus e o Egito. Ou o Egito ou Deus. Ah, você pode dizer, mas foi Abraão? Foi não, foi o Bin Laden. Foi não, irmão. Se tivesse sido Bin Laden, não tinha mais desgraça não. Bin Laden já morreu. Olha, Abraão foi passear no Egito. Coisa que o crente não deve fazer. Levou sua família para o Egito. Irmãos, o crente vai passear no Egito, ele traz breguesse do Egito, não tem jeito. É uma palavra estranha, nem eu sei o que é breguesse, mas meu avô dizia, eu estou repetindo aqui. Mas crente que vai passear no Egito, traz porcaria do Egito. Abraão saiu do Egito, irmão, ele trouxe muitos escravos para ele, muitos escravos para Ló, ele trouxe o ouro de Faraó. Faraó queria se ver livre daquela desgraça daquele crente, irmão. E ele trouxe uma tal de Agar. E parece, irmãos, que a gente, Deus prometeu, então, Senhor, me dá logo, eu quero agora, sim. Não dá para me esperar, não, de repente eu morro. Eu já tenho pressão alta, Senhor, me dê logo, de repente essa pressão alta me leva. Morro não, irmão, eu só morro quando Deus terminar o que Ele tem para fazer comigo. Porque Jesus tem a chave da morte. E eu só vou quando Jesus chamar. Mas só que Abraão, ele tinha uma promessa de Deus. Sara vai gerar um menino, mas Sara já estava velha, estéril. Então, Senhor, tu não teve força para fazer não, deixa que eu resolvo. Eu faço. Aí Agar. E aí ele gerou um filho com Agar, não foi? A igreja lembra o nome dele, do menino? Ismael. Pronto, Senhor, resolvi o problema. Não precisa mais se preocupar não, vai ajudar outro lá. Ismael agora era o primogênito de Abraão. Para Abraão, Ismael era o depositário das bênçãos. Mas Deus não caminha pelo caminho do homem não. Deus caminha pelo caminho de Deus. Ismael cresceu. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13. O menino está quase pronto. Lá vem a véia de bucho. Deus é fiel, mas tudo é no tempo de Deus. Aí nasceu o menino da velha que já era estéril. Nasceu o menino da velha que já tinha 80 anos de idade. Que já tinha passado pela menopausa. Irmão, Deus levanta as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Deus levanta o pequeno para confundir o grande. E a velha gerou um menino. O nome do menino? Isaac. Agora, irmãos, o primogênito, é claro
que nas leis da época, o primogênito era depositário de toda a herança e de todas as bênçãos do pai. O primogênito era Ismael, mas o primogênito para Abraão era Ismael. O primogênito para Deus é Isaac. E agora não podiam os dois habitar juntos, irmão, porque se os dois vão habitar juntos, Ismael vai reivindicar a sua herança. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, manda esse menino e essa egípcia para fora da tua casa, porque esse menino não vai herdar com teu filho Isaac, não. Olha, irmãos, Deus já falou comigo isso. Ô Alex, joga fora as porcarias que tu trouxe do Egito, porque eu tenho uma herança para ti. Porque eu não sou melhor do que Abraão, não. Eu também já coloquei o Egito dentro da minha casa. Ora, se Deus amaldiçoou Abraão, imagine a mim. Já pensou, irmão, mandar um menino embora? Joga fora os breguetes trouxe do Egito, senão não abençoou, não. Aí lá vai o menino, irmãos, Abraão era riquíssimo. Ele tinha muitas possessões, e o menino Ismael era o herdeiro de tudo. Agora o menino Ismael saiu de casa, sabe como? Com um pedacinho de bolo e uma moqueca d'água. E a roupa que tinha no corpo. E Deus é tão bom, que Deus cuidou do menino lá no deserto. Enquanto Isaac ficou na tenda do pai, com todos os escravos do pai, com as riquezas do pai, a herança de Ismael foi um pedaço de bolo. Vocês acham mesmo que Ismael amava o irmãozinho dele? O irmãozinho dele lá no bem bom, e ele morrendo de sede no deserto. Ele odiava Isaac. Só que ele ensinou seu filho a odiar o filho de Isaac. Ele ensinou seu neto a odiar o neto de Isaac. Ele ensinou seu bisneto a odiar o bisneto de Isaac. E as duas famílias cresceram, porque Ismael gerou 12 tribos, e Isaac gerou Jacó, que gerou também 12 tribos. E cada um foi para o seu canto. E as duas nações, a de Isaac e a de Ismael, ainda existe hoje. Alguém lembra quais são as duas nações? Israel e os árabes. Os árabes descendentes de Ismael, de Agar, do Egito. E o judeu descendente de Isaac, de Canaã. Agora eu pergunto, já fazem 4.000 anos, os árabes e os judeus são amiguinhos? Foi por isso que aquelas duas torres caíram. Porque o crente levou sua família para o Egito. 4.000 anos depois, a família do crente está sendo amaldiçoada. E o nosso Deus é o mesmo hoje e eternamente. Tira a tua casa do Egito, porque Deus tem uma terra que manda leite e mel para ti, em Canaã. Irmãos, mas vamos esquecer Ismael e Isaac, que eu precisava explicar por que é que Abraão é culpado daquelas torres caírem, senão é se vocês jogarem perto de mim. Antes de nascer os meninos, Abraão voltou do Egito, trazendo Ló, trazendo a bagagem desgraçada da Mesopotâmia. E o pior, Ló trouxe uma porção de escravo e Abraão trouxe uma porção de escravo. Faraó queria se ver livre daqueles crentes infelizes. É porque para o ímpio o crente é infeliz. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, tome desgraça. Começou a haver contenda dentro da casa de Abraão. Os escravos de Ló, contendendo com os escravos de Abraão, eles estavam se matando. Família do crente sem paz, porque tinha porcaria do Egito e da Mesopotâmia dentro de casa. Está tudo se repetindo, queridos. Família evangélica sem sossego, sem paz, sem harmonia, com dissensão marido e mulher, com dissensão entre os filhos, uma desgraça. E o problema, irmão, é só porque tem a Mesopotâmia e o Egito lá dentro. Aí o grande patriarca Abraão, exemplo de fé para você e para mim, porque eu não vim aqui para falar mal de Abraão. Aliás, é a Bíblia que fala mal dos crentes tudinho. Você já viu? O cristianismo é a única religião do mundo que fala mal dos santos.
Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus. E a Bíblia conta pecado de Davi que eu fico assim de boca aberta. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Abraão, todo homem pecou. O cristianismo, ele não tem compromisso de esconder pecado de ninguém, nem de Abraão. Por isso que a Bíblia Sagrada delata todos os pecados da humanidade, seja de quem for. Religião nenhuma faz isso, viu? Ou aqui alguém já viu um católico falar mal do Francisco de Assis? Alguém já viu um muçulmano dizer que Maomé era um ladrão safado? Alguém já viu um espírita dizer que Chico Xavier era um mentiroso desgraçado? Alguém já viu uma testemunha de Jeová falar de Charles Russo? Mas a Bíblia fala mal dos crentes. Porque a Bíblia quer exaltar um homem. O único homem que pisou nessa terra. Que nunca pecou. Nunca houve um engano na sua boca. E a carta aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 24, ela identifica quem é esse homem. Esse homem é nosso sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E ele é maior do que o céu. Os demais pecaram. E a família de Abraão virou uma desgraça. Porque estava a Mesopotâmia lá dentro. E o grande patriarca Abraão, depois de fazer uma porção de besteira, aí ele fez o que eu preciso fazer e todo crente precisa fazer. Ele olhou para aquele negócio que ele chamou, que ele trouxe lá do mundo, para Ló, ele trouxe da Mesopotâmia. Ele disse: Ló, aparta-te de mim. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Quem quiser a bênção de Deus, tem que dizer para a Mesopotâmia que trouxe consigo: aparta-te de mim. Pode escolher um lado que eu vou para o outro. Porque Deus tinha prometido abençoar Abraão. E até agora, irmão, depois de muitos anos, Abraão não recebeu e não tinha sido depositado das bênçãos que Deus tinha prometido. E Ló resolveu fazer a escolha. Como é que a gente faz a escolha, irmão? Ló olhou assim para a direita, aí viu assim uma terra seca, o deserto da Palestina, a terra da promessa. Eu vou para lá não. Onde é que meu gado vai comer, bebê? Só tem areia. Aí ele olhou para a esquerda, aí ele viu o Rio Jordão correndo. Aí ele viu as campinas de Moabe. Aliás, não era nem Moabe o nome. Moabe veio depois do filho de Ló, com a sua própria filha. Mas ele viu as campinas de Moabe bem verdinhas, ali o meu gado come. Por trás das campinas de Moabe, ele viu algumas cidades prósperas, onde ele podia enriquecer. Sodoma, Gomorra, Aboim. Eu não vou para ali não, eu vou para lá. E ele cresceu os olhos nas terras de Moabe. Aí sobrou o que para Abraão, irmão? É no deserto que Deus abençoa a tua família. É no deserto que a glória de Deus se manifesta. Não é em Sodoma e não é em Gomorra. E vocês sabem como foi que Ló voltou de lá, não é? Ele voltou de lá só com a roupa do corpo. A família dele se acabou, porque a mulher dele ficou pelo caminho. E ele ainda trouxe 2 filhas desviadas, que fizeram ele gerar no incesto 2 filhos que foram inimigos da nação que saiu de Abraão a vida inteira, Amon e Moabe. E ele foi morar nas cavernas feito um bicho, porque ele escolheu Sodoma. E quem for para Sodoma vai destruir sua família. Agora, escolhe a Palestina, que a tua família vai nadar nas bênçãos de Deus. Porque Abraão escolheu o deserto. E foi no deserto que Abraão levantou um altar ao Senhor. Não foi no Egito. Depois que ele mandou Ló embora. Mas Abraão estava ficando velho. Eu pedi para você esquecer Isaac e Ismael. Ele não tinha filhos ainda. E ele já tinha 80 anos de idade.
A sua mulher já tinha 70. E ele estava no meio do deserto, dentro de uma tenda, na escuridão da meia-noite do deserto da Palestina, sem esperança, porque a mulher estava velha, e ele dizia: Senhor, eu vou morrer. Eu estou para morrer e tu não cumpriu a tua promessa. Tu não me mandou um filho. A minha mulher é estéril. Já passou nela o costume das mulheres, que a gente chama de menopausa. Senhor, o que eu tenho vai ficar para o meu escravo Eliezer. Acabou tudo. Abraão dizia, irmãos, Abraão tinha 80 anos de idade. Ele estava dizendo que ia morrer. Eu não sei se você se lembra, ou se você já leu com quantos anos Abraão morreu. Ele morreu com 175 anos. Ele tinha 80 e estava dizendo que ia morrer. Ele não estava nem na metade. Porque ainda faltava Deus concretizar o plano que ele tinha na família de Abraão. E Abraão não morre enquanto Deus não cumprir o que tem para cumprir na sua vida. Ah, se eu vou morrer. Ele ainda tinha 85 anos pela frente, irmão. Aí, quando ele disse: eu vou morrer e tu não me deu. Abraão disse assim. Aí Deus disse para Abraão: sai dessa tenda, vai para o lado de fora. Irmãos, na tenda ainda tinha uma lumináriazinha. É porque ainda tinha as lamparinas. Do lado de fora só a escuridão do deserto. E Abraão saiu tateando no escuro. Para onde ele olhasse era escuridão, irmão. Não tinha, ele não conseguia ver nada. Não sei se você já se sentiu assim. Para onde você olha é escuridão. Sabe por quê? Porque você está olhando para o lado errado. Eu não sei se você lembra o que Deus mandou Abraão fazer. Olha para cima. Para de olhar para o lado, olha para cima. Você percebe o que foi que Abraão viu? Meus irmãos, a estrela era um lençol de estrela, porque não tinha luz. Eu não sei se você já visitou o sertão do nosso Ceará, num lugar onde não tem energia elétrica, e você já se sentou no terreiro de noite, numa noite clara, que não tem lua. Eu não sei se você já percebeu, aquelas luzes se misturam num lençol só. A glória de Deus! Quer olhar para a glória de Deus? Para de olhar por lado e olha para cima. E Deus deu uma ordem boa para Abraão cumprir, viu? Abraão, conta aí as estrelas. Meu irmão, me diga aí onde é o começo, o meio e o fim desse negócio. Quando eu era criança, eu visitava lá a fazenda do meu avô e a gente sentava no terreiro, eu ficava olhando aquelas estrelas. Eu tinha uma mania besta de contar, irmão. Eu saía, até os 50 eu ia bem, irmão. Depois começava a dar um nó nos olhos, eu ficava tonto. Se eu não parar, eu caio. Porque muitas vezes eu passava pela mesma estrela 30 vezes. Ah, você quer se aposentar pelo INSS bem ligeirinho, ficar doido? Conta aí para tu ver. E Abraão perturbado sem saber por onde é que começava, irmão. Aí tem os professores de ciências hoje dizem que o número de estrelas é infinito, não é? Alguém já ouviu essa história? Que história mentirosa, desgraçada, que a Bíblia diz que o número de estrela tem fim. Ou você nunca leu lá no Salmo que o Senhor nosso Deus, Ele conhece todas as estrelas pelo nome. Ele chama todas elas pelo nome e Ele conta de uma por uma, todas elas. Se Ele conta de uma por uma, é porque elas têm fim. Tudo tem fim. Só tem uma coisa que não tem fim, é o nosso Deus. Porque se tivesse alguma coisa infinita, essa coisa seria do tamanho do meu Deus. E não tem nada do tamanho do meu Deus, não. Só Deus é infinito. Aí quando Abraão estava para se aposentar do INSS, aí o Senhor disse: assim será a tua descendência. Como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. Eu preciso terminar. Abraão gerou Isaac. Eu vou esquecer Ismael, que Ismael é a vontade do homem, viu, irmão? Isaac é a vontade de Deus. Deus não segue pela vontade do homem, não. Isaac gerou a Jacó. E eu vou esquecer Esaú. Porque Esaú é a vontade de Isaac.
que Jacó é a vontade de Deus. E Deus não segue o caminho do homem. Jacó gerou 12. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azé, José, Benjamim. E Judá, que foi o quarto filho de Jacó, gerou uma descendência. De Judá veio Jessé. De Jessé veio Davi. De Davi veio Salomão. De Salomão veio Roboão. De Roboão veio Abias, veio Asa, veio Josafá. Aí você vai ler a genealogia lá em Mateus. E dessa descendência veio um casal que morava numa cidadezinha que não valia nada, uma cidade miserável, Nazaré. Pode vir alguma coisa que preste daquilo ali. É das pedras que Deus tira a água, não é dos mananciais não, viu? Aí daquela cidadezinha veio um homem e uma mulher, chamados José e Maria, descendente de Judá, descendente de Jessé, descendente de Davi, descendente de Salomão, descendente de Roboão. E desse casal veio o maior de todos, Jesus, que vai abençoar todas as famílias da terra. Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus. Bênção do Senhor, amados. Quem ouviu a voz do Senhor essa noite, dar um glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor tem falado conosco essa noite. Aleluia, Jesus. E como disse o pregador, Jesus Cristo veio para abençoar todas as famílias da terra. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós, nesta noite, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja nessa noite entregar a sua vida a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e receber o perdão dos seus pecados. E no final das contas, acontecer com você o que aconteceu com a gente. Como disse o pregador essa noite, a gente não presta mais para nada, só para ser crente. E Deus quer também mudar a sua história. Deus quer também perdoar os seus pecados. Deus quer estabelecer contigo um relacionamento novo. Ele como teu pai e você como seu filho. Porque Ele te ama e Ele deu Jesus Cristo para morrer por você e por mim. A história passou, os anos passaram de Abraão, mas a promessa se cumpriu. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a sua família, ela pode ser abençoada nesta noite, em você entregando a sua vida para Cristo e encontrando a maior alegria que o homem pode ter, que é o perdão dos seus pecados e a reconciliação com Deus. Há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há alguém essa noite entre nós que deseja tomar essa decisão por Cristo, eu quero que você, em um sinal de fé, erga a sua mão, porque eu quero orar por você nessa noite. Nós queremos orar por você essa noite. Há alguém entre nós, na galeria, aqui embaixo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Há alguém para se reconciliar com o Senhor? Se há alguém para reconciliar, vem até aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão
eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa, sempre. Sérgio, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tua voz ouvir e obedecer. Amanda, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, gostaria de saber se há mais alguém se essa a noite tua vontade que deseja aceitar a sempre Jesus, for o que meu deseja a vontade prazer. de Deus na sua vida. Aleluia. Se há, eu quero orar O por você deserto também. então Glória a será manancial, sem medidas fluirão Na galeria, as tuas bênçãos se reconciliar com o Senhor. sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus. Convidar o Neivson para estar orando pelos nossos novos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Queria que vocês dessem uma olhada aqui para trás. Esse pessoal todo aí é a nova família que Deus presenteia a vocês. Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Parabéns, meus amados. Vamos orar. Impõe as suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar a vida dessas duas pessoas que se renderam ao Senhor nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, maravilhosa, onde Teu Espírito se manifestou, Pai, no nosso meio, de maneira que nós quase conseguimos pegar Ele com as nossas mãos, Senhor. O fruto do Teu Espírito nasceu nessa noite, nessas duas pessoas, Pai, que aceitam Jesus. E nós Te pedimos, Pai, toda a Tua igreja, numa só oração, num só Espírito, numa só voz, Pai. Nós Te pedimos que a Tua bênção seja sobre a vida deles, que as Tuas mãos nunca soltem as mãos deles nessa terra, Pai, e que eles caminhem sempre no Teu caminho, nunca mais caminhando pelo Egito, ou pela Mesopotâmia, ou por qualquer lugar, mas sempre, Pai, na Canaã celestial, na Israel celestial, Pai, no lugar onde o Senhor escolheu para abençoar o Teu povo. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, as suas famílias, a sua casa, Pai, com salvação, com bênção, com novidade de vida. Em nome do Senhor Jesus, sela a vida deles com o Teu Espírito a partir de hoje, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos pedir para... Pode ficar aqui, Genício, a gente vai já orar. Quero chamar aqui do Ministério da Família, o Cazuza e a Francisca. Os irmãos podem permanecer em pé. Logo em seguida nós já vamos estar orando para encerrar. Em nome do Ministério da Família, eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Cazuza da Francisca. Sou a Francisca do Cazuza, Temos duas filhas Paloma e Lara, e somos casados para sempre. Eu quero convidar o irmão João Batista, que deu a palavra de manhã, por favor, e o pastor Alex também para vir até aqui, por favor.
Eu quero ler aqui o Salmo 145, versículo 18. Digo melhor, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salva de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus. Nosso muito obrigado a Deus pela vida do pastor João Batista, que pregou pela manhã, e do pastor Alex, que esteve pregando agora à noite. Amados, antes de orarmos para encerrar, queremos lembrar que a irmã Ivani Sampaio trouxe alguns CDs. Também que os CDs do Louvor Retrô também estão na recepção. Passe e abençoe o Ministério de Jovens da nossa igreja, está se preparando para um grande congresso. E também os irmãos que vão cooperar conosco no jantar após o culto, vem aqui ao púlpito mesmo, procura o Everto, procura o Pacífico, dá o seu nome, tá certo? Coopere conosco. Quero convidar aqui à frente o irmão Adalto Canuto, que está aniversariando. Os irmãos querem parabenizá-lo, digam comigo, parabéns. Parabéns, irmão Adalto. Também quero que nessa oportunidade a gente esteja orando pela Genice e também pelo nosso amado André Falcão. A Genice pede oração pela sua sobrinha, a Isis, que fraturou o fêmur, está agora no hospital. Vamos estar orando por ela, pela esposa do Osias, que está no hospital, precisando da nossa oração, e pelo nosso amado irmão André, que vai se submeter a uma cirurgia na próxima sexta-feira, para Deus abençoar e tudo ser bem sucedido. Mas tinha um vídeo para a gente passar para os irmãos, um vídeo bem breve, mas o horário, se foi, a gente vai estar apresentando no segundo domingo, em nome de Jesus. Inscrição para o Casados para Sempre, os irmãos podem procurar na recepção. E o filho também, o filho pode procurar o Ilquias Filho na recepção, tá certo? Nós preparamos um vídeo para os irmãos sobre o curso de noivos. Vamos disponibilizar no site, né, filho? Vamos disponibilizar no site para que os irmãos tenham acesso. Nosso tempo voou hoje, foi muito rápido, né? Muita coisa, culto da família, culto de missões, sempre o tempo fica mais curto. Então vamos orar ao Senhor, encerrando o culto e orando pelos nossos irmãos que estão precisando de oração. A Isis, e o André, que vai se meter à cirurgia, e pelo nosso amado irmão Adalto, que está aniversariando. Nossos parabéns. Quero convidar o presbítero Paulo Roberto para estar orando ao Senhor, encerrando o culto também nessa noite. Toda amada igreja, na paz do Senhor. Oremos com fé. Bendito Pai, de infinita misericórdia, Senhor, estamos maravilhados na Tua presença, Senhor. Como é bom, Pai, participar de um culto alegre como este, Senhor Deus. Te render graças, Pai, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor Deus. Aqui, Pai, nós Te louvamos, Senhor Deus. Nós Te adoramos, Pai. Nós ouvimos a Tua mansa e meiga palavra, Pai. Aleluia, que veio aos nossos corações e que estamos agora edificados, alegres pelo Teu Espírito, Pai. Ô Senhor, agora, meu Pai, eu Te peço, Senhor Deus, uma bênção especial, Pai, para o Teu filho Adalto, que está completando mais um ano, aleluia, contigo, Jesus. É um ano maravilhoso que ele passa contigo, meu Pai, e que Tu estás dando, meu Pai, mais anos para a sua vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu Te peço também, Senhor, pela a sobrinha da irmã Janice, Pai. Ô, Senhor Deus, cura, meu Pai, a Tua serva, Senhor Deus. Ela que agora está, Senhor Pai, no leito de dor, Senhor. Ah, Pai, o André também está nas Tuas mãos, Pai. Tu sabes e conheces a vida do Teu servo, Senhor Deus. Restaura a sua saúde, meu Pai. E assim, Senhor Deus, queremos Te agradecer por tudo que Tu fizeste nesta noite, meu Pai. E assim, Senhor Deus, nos leva agora para os nossos lares, Senhor, nas Tuas mãos poderosas, nos livrando de todo mal. E se o dia de amanhã nos pertencer, Pai, seja mais um dia para Te agradecer, para Te louvar na beleza da Tua santidade. Assim eu Te peço e já Te agradeço no santo nome de Jesus. E todos que oram com fé digam amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que são abençoados em Cristo dizem...